Olá, alunos! Tudo bem, pessoal do nono ano? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E hoje nós começamos uma nova série, agora tem esse negócio de série, né? Enfim, nós vamos começar uma nova série de aulas muito interessantes, porque o nosso tema dessa série agora é sobre cidades. Isso mesmo, a gente vai estudar um pouquinho os aspectos da cidade. Em algumas aulas nós vamos falando um pouco mais, entendendo melhor esse contexto. Mas você aí, aluno que mora na cidade, o que você acha que é a cidade? Para que nós construímos a cidade? E quais são os aspectos importantes hoje, na atualidade, para a gente analisar as cidades? Vamos ver aqui na tela, então, comigo, quais são os temas da aula de hoje. Preparem-se, anotem aí no caderno, separem o material, porque hoje nós vamos falar do que é a cidade. É isso mesmo. O que a sociologia tem a ver com isso, hein, pessoal? Pois é. Por que a sociologia estuda a cidade? E aí, por isso, a gente chama de quê? Sociologia urbana, porque existe essa área do conhecimento, né, pessoal? Nós vamos falar sobre o aspecto da ordem versus conflitos, por que existem, né, essas duas máximas, essas duas singularidades, como poderíamos dizer, e também sobre como isso tudo traz uma perspectiva, uma leitura que a gente pode ter sobre a cidade. E para finalizar nossa primeira aula da série, a gente vai falar sobre a Escola de Chicago, que é uma escola de estudos, uma escola famosa, inclusive, que estudou o aspecto das cidades, né? Escola americana aí, né? Pelo nome você já sabe. Entenderam, pessoal? Anotaram? Então vamos começar? Não vamos mais perder tempo? Nós, da sociologia, também da geografia e da história, nos interessamos muito sobre essa coisa da cidade, né? Esse aspecto aqui do urbano. Inclusive, esse globo aí, esse negócio que está mostrando aí para vocês, traz um pouco dessa ideia da cidade. Você vê o urbano, prédios, ruas, iluminação pública, barulho, né? Tudo remete, a cidade remete a todo um contexto, né? Lá na geografia vai se estudar o espaço, né? A construção do espaço urbano, o transporte, a migração, a população, a criminalidade. Aí na sociologia a gente vai estudar as relações humanas da cidade, os grupos sociais, a violência também, né? A violência urbana, a migração. Mas cada área do conhecimento, né, vai trazer um aspecto diferenciado da leitura da cidade. Então a sociologia traz um aspecto, a história traz a questão do passado, presente e futuro, ali, a geografia vem trazer a questão do espaço, da paisagem, da região, território, micro e macro cidades. Então, cada uma delas vai trazer um pouco dessa contribuição, tá bom? Bom, a cidade, né, para a gente entender ela melhor, a gente tem que saber que ela é algo bem né? Não é algo natural, não nascemos assim, ou não é da natureza, né? Então, a cidade é uma construção. A cidade, ela é artificializada, ou artificial, porque nós construímos ao longo da nossa vida social essa paisagem aqui, né? Dos grandes centros, sejam cidades menores, maiores, mas a gente construiu, né? Não é um dado natural, não nasceu assim do nada, né? Nós construímos. E a cidade também, ela é palco de interesses, elas refletem a ocupação do espaço. Aqui a gente traz um pouquinho da geografia nessa leitura, né? E também de como as pessoas entendem, visualizam, né? Como esse espaço ele é vivenciado e também quais são as consequências da nossa intervenção no espaço, né? E que isso também acaba trazendo consequências para o nosso convívio também, a sociedade, né? Então, por que a gente quer entender melhor isso? Por que a sociologia quer entender melhor esse espaço, né? Bom, a gente chama de sociologia urbana, a sociologia que estuda a cidade,
porque ela compreende, né, um conjunto de conhecimentos teóricos para ajudar a entender a realidade das grandes cidades. Como eu disse para vocês, quando a gente vive na cidade, a nossa vivência social ela é diferente. A gente passa a ser um pouco mais apressado, parece que o tempo passa mais rápido. Você já teve essa sensação? Que quando você está num lugar muito agitado, na cidade, estudando, trabalhando, na rua, pegando transporte público, ou mesmo no seu transporte, o trânsito, tudo isso parece estressar um pouco mais e deixar a gente meio acelerado. Tudo parece que tem que ser rápido. E quanto maior a cidade, pessoal, mais a gente se acelera, viu? Pode ter certeza que o ritmo que a gente vive aqui em Porto Velho, na capital de uma cidade média, é muito diferente do ritmo de uma cidade como São Paulo, que chega a ser, acho que a 7ª maior capital do mundo. As pessoas lá são muito mais aceleradas. A gente, às vezes, até acha que nós somos lerdos, eles chegam a achar que nós somos lentos. Mas é diferente porque o ritmo deles, o tamanho da cidade é muito maior. Para eles se deslocarem de uma região, de um bairro para o outro, é quase como se fosse assim, de uma cidade para outra para nós aqui. Né? A gente tem uma distância muito menor, o tempo menor para a gente se deslocar. Então, por isso a gente pensa, tem essa sensação de que a cidade é um lugar onde o tempo passa muito rápido, né? Bom, voltando aqui para a nossa tela, a gente vai perceber que a sociologia urbana ela também busca compreender por que a cidade se desenvolve com o resultado das relações sociais. Ela não se desenvolve do nada, como eu disse para vocês. Ela é algo que a gente vai construindo, né? E à medida que a gente vai construindo, a gente também vai reconhecendo que os conflitos elas vão mudando. Né? No campo tem um tipo de conflito, uma cidade menor. Quanto maior a cidade, muita gente junta num lugar menor, começam os conflitos diferentes. Né? Como é aqui do lado, trouxe aqui uma imagem de um lugar que remete como se fosse um lugar, uma Cracolândia. Que isso é muito comum em cidades grandes, né? Aqui no Porto Velho a gente já está vendo alguns cenários assim. Pessoas usuárias de droga, moradores de rua, pessoas ali que estão numa situação social muito grave, muito abandonada, muito complicada. Isso é um reflexo também das relações da cidade, né? Claro, a gente tende a colocar a culpa tudo no indivíduo, né? Há sim uma responsabilidade individual, mas também uma responsabilidade coletiva de tudo isso, né? Muito bem. O que mais que a sociologia busca entender sobre essa questão da cidade, né, gente? Vamos lá. A gente busca também compreender esses interesses conflitantes, né? Como o capital, o Estado, ele interfere na cidade, como nós somos interferidos por ela e como tudo isso reflete exatamente na nossa vida do dia a dia. Tanto para a mulher, como para o homem, como para a criança, para os jovens, tudo isso, cada pessoa, cada categoria social recebe de uma forma essas informações aí que vêm da cidade, esses medos que a gente sente da violência, essas ansiedades, talvez às vezes um pouco de interesse também, porque pessoas querem morar num lugar onde tem tudo, né? Então, há também todas essas situações que acontecem que a gente precisa entender, tá bom? Aí eu trouxe aqui uma tirinha, né, sobre essa questão da violência, né? Com tanta violência, precisamos de bons exemplos. Aí ele fala para o adulto, mas nós já temos os super-heróis. Aí ele pensa, eles sempre resolvem tudo na porrada, assim. A ideia de que a violência presente na cidade, ela é muito forte para as pessoas. Tem muita gente que tem medo de morar na cidade, tem muita gente que está indo embora da cidade por conta da violência. Porque cada pessoa, gente, cada grupo social sente a violência de uma forma, tá? Tem pessoas que moram numa bolha que não conseguem enxergar. Pessoas que moram em bairros melhores, onde há uma segurança maior, talvez tenham uma leitura diferente daquelas pessoas que moram nos bairros periféricos, nas favelas, que conseguem, parece que a violência está ali do lado, elas estão sentindo, elas estão vivendo aquilo de uma forma totalmente envolvida, né?
Então, não dá para a gente dizer que todo mundo vivencia a violência da mesma maneira. Não dá. Porque cada segmento social sente isso de uma maneira. Sente isso mais ou menos forte. Tá bom? Voltando aqui para a nossa tela, a gente entender melhor sobre isso, né? Esses espaços que a gente fala, né, de vivência na cidade, eles estão cada vez mais segregados. Vocês sabem qual é o significado da palavra segregado? Separado. Então, assim, aqui o pessoalzinho que mora no condomínio, que vivencia a violência, o pessoal aqui da favela, que é o maior número de pessoas, pessoas que moram em bairros melhores, pessoas que moram em bairros mais periféricos. E aí, cada grupo desse aqui, ó, vai viver de uma maneira diferente, né? A gente tem a violência física, a violência simbólica, que estão atingindo cada vez mais os jovens, né? A gente está vivendo com uma era do consumo, onde os padrões, eles são impostos para as pessoas. A gente tem que consumir, a gente tem que comprar, a gente tem que... as pessoas são descartáveis, né? A gente não valoriza mais as pessoas pelo que elas são, e sim pelo que elas têm. Então, isso impacta diretamente a nossa convivência entre nós, né? E aí, por isso, a cidade tem sido palco, assim, um pouco dessa realidade, onde a gente não valoriza mais as relações, nós valorizamos as coisas em detrimento das pessoas. Isso tem sido algo que é questionado, gente, muito na sociologia por vários teóricos, como o Bauman. Mais na frente vocês vão conhecer ele. O Bauman, ele questiona por que a nossa sociedade hoje só pensa em consumir, não quer mais relacionar umas com as outras, só querem ganhar dinheiro, gastar, ganhar dinheiro, gastar, e essa relação é uma relação infinita, não acaba, as pessoas querem continuar gastando, né? Bom, passando aqui adiante, a gente vem para a penúltima parte, né, que é sobre a perspectiva dos conflitos. Como eu disse para vocês, uma cidade grande, ela vai ter conflitos grandes. Isso é fato, né? Uma cidade menor, ela vai ter menor conflito, mas também não deixa de ter um conflito, né? Então, qual é o objeto de estudo dessa sociologia urbana, né? A cidade industrial, a gente começa lá com a industrialização na Europa, estudando sobre a cidade, né? Até o aspecto contemporâneo do desenvolvimento capitalista, até o capitalismo chegar onde está hoje, né? Mas duas grandes revoluções inspiraram, né, a construção dessa ciência social, dessa sociologia, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que trouxe esse estudo tanto para a Escola de Chicago como para a nova sociologia urbana, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre a Escola de Chicago, beleza? Bom, o que é a tal da Escola de Chicago? Vocês estão aí se perguntando, tá, professora, mas o que é isso? Bom, é uma escola de estudo científico, né, que busca compreender o espaço urbano como um ecossistema ou um desenvolvimento natural de relações ecológicas entre o ser humano. Então, leva em consideração tanto a parte de construção da sociedade, cidades, prédios, indústria, como também a própria ecologia, né, esse estudo onde a gente vai entender um pouco do aspecto da natureza, né? A Escola de Chicago, ela traz inúmeros estudos sobre isso, tá? Bom, e aí a Escola de Chicago, ela serve como uma ferramenta de estudo das ciências humanas para explicar exatamente essa formação das cidades. Não só a questão da formação em si, mas com a formação dos comportamentos específicos das pessoas. E aí ela tanto traz a questão da formação religiosa, né, da teologia moral religiosa, que ajuda a compreender como as pessoas se compreendem, como ela compreende os outros. Olha que interessante, né? Gente, então, a gente vem aqui, para os estudiosos da Escola de Chicago, são muitos, tá? Eu não vai dar tempo de trazer tudo isso hoje, mas eu vou trazer só o George Simmel, que é um dos principais estudiosos, né, que fez uma reflexão sobre o comportamento do homem urbano, do ser humano, que está ali naquela realidade da cidade do século, na virada do século XIX para o século XX. Ele tem um recorte histórico aí, né? Ele traz essa reflexão do ser humano, do homem, da mulher,
que vive nesse cenário já de uma cidade mais, né, pujante, que está crescendo e tal, para entender como é que essas pessoas estão se comportando diante disso, beleza? Bom, aí a gente tem as reflexões, né, que falam dessa racionalidade que a gente vai ter mais na cidade, ou seja, a gente não vai mais agir muito pelo coração, pelo amor, pela irmandade, né, essa questão dos laços sociais, os laços de família, e a gente vai deixando isso um pouco para trás, né? A gente vai passar a maior parte do tempo pensando em trabalhar e ganhar dinheiro. Essa é muito a ideia dessa cidade, né? Então, essa racionalidade passa a ser também um comportamento nosso no dia a dia. Quando a gente está numa repartição pública, num governo, num banco, a gente não está mais preocupado tanto em agradar as pessoas, a gente quer resolver os nossos problemas. E diante disso, o Simmel, né, o George Simmel, que eu acabei de citar para vocês, ele fala então dessas características da impessoalidade. Aí você me pergunta, professora, o que é isso? O que é agora até eu me travei aqui. Impessoalidade. É quando você torna algo ou uma relação impessoal. O que isso quer dizer? Que eu tiro a minha afetividade daquela relação, o meu ódio, amor, raiva, medo, angústia, e coloco apenas o fim que eu quero dar àquilo. Por exemplo, eu vou no banco para resolver um problema do meu cartão de crédito, né? E aí ela está lá atendente, eu não quero saber qual é o nome dela, qual é o problema dela, de onde ela veio, como que ela está, não. Eu quero apenas ir para resolver o meu problema. Isso é uma característica muito grande dessas relações da cidade. E aí você me pergunta, mas professora, qual é o problema de eu querer ir só para resolver o meu problema? Nenhum. Não estou dizendo que é um problema. Estou apenas detectando que nós, a cada dia que passa, a gente está preocupado mais em resolver as nossas situações e aí a gente deixa de lado as relações sociais. E aí você pode perceber que nós temos muito mais amigos nas redes sociais, artificialmente falando, do que na nossa vida do dia a dia. Quer fazer um teste? Olha aí para a sua rede social e me diga, né? Agora a gente não pode tentar ver, a gente já consegue visualizar. Quantos amigos você tem na rede social? 300, 400, 600, 1.000, 2.000? Agora eu pergunto para você, com quantos amigos você convive no dia a dia? Quantos amigos, no dia que você precisar de ajuda, eles realmente vão estar do seu lado? Entenderam agora o que eu quero dizer? Nós conseguimos construir uma relação de artificialidade. É artificial, gente. As pessoas não são teus amigos. Quem você pode contar no dia a dia para te ajudar, para te resolver, para você conseguir algo que você precisa, ou você ter alguém que te escute, aí assim eu posso dizer que é uma realidade. Mas aqueles amigos que só curtem tuas fotos, compartilham alguma coisa, não é amigo. Por isso que eu estou dizendo, nós vivemos num mundo artificializado. As relações são artificiais, assim como as coisas, né? Assim como o refrigerante que você toma, aquele sabor é artificial. Assim também, nossa, tomando um refrigerante de morango. Você acha que é morango mesmo, gente? Não é um sorvete que você compra ali. Tudo é artificial, gente. Quase nada mais é o real. E isso se passou também para as relações sociais. Da mesma forma que você vê pessoas super populares, mas no dia a dia ela é solitária, não tem amigos. Porque essa relação de artificialidade é uma relação própria dessa realidade, né, da cidade. Está aqui, mostrando para vocês. Entenderam agora, pessoal? Gostaram? Então, aqui, ó, a gente passou as nossas referências e a gente finaliza a aula dizendo para vocês que é importante a gente continuar estudando esse tema. Essa é a primeira aula dessa série sobre cidades. Então, fiquem ligadinhos, porque a gente vai continuar esse bate-papo falando sobre esse assunto muito importante para a sociologia, tá bom? Um abraço para vocês e continuem estudando, viu?